Ora, boa tarde a todos. Vamos ver se a aula de hoje corresponde às expectativas. Da minha parte, alguma limitação, houve alguma limitação no que diz respeito a tempo de preparação da aula, uma vez que estamos no fim do semestre, agora é um período de frequência, não há muito trabalho. Independentemente disso, aquilo que eu tenho para vos dizer pode ou não sobrepor-se a algumas coisas que o professor Pedro Abreu já disse e que eventualmente se sobrepuserem recapitularemos, se não se sobrepuserem digamos que revelaremos. A questão aqui que se coloca é esta: nós podemos partir de um princípio curioso, que é o facto da palavra barroco ser habitualmente atribuída à língua portuguesa. A palavra barroca era a palavra barroco, barroca, era o nome que os origens portugueses davam às pérolas mal formadas, e portanto chamavam-se essas pérolas barrocas. Também, ainda hoje, se usa a linguagem comum quando falamos da paisagem, por exemplo, da paisagem alentejana, da paisagem beirana, onde há âmagos de salgueiros graníticos e pedras na paisagem despontante de uma forma selvagem. Muitas vezes nós falamos desses lugares como barrocais, que são os sítios onde há um barrocal, o lugar do barrocal. Portanto, então, mas isso quer dizer que a palavra foi depois importada para o italiano? É provável que sim. Não foi importada para o italiano e, como sabemos, o barroco foi um termo utilizado sempre de modo depreciativo. E só a partir de um determinado momento, e um momento tardio, pode-se dizer que só a partir de início do século XX, e sobretudo depois com, eventualmente, uma nova geração de historiadores da arquitetura, a partir dos anos 50, 60, é que o barroco começou a ser valorizado, começou a ser entendido como um valor, não gosto da palavra estilo, um valor em si, um modo arquitetónico, e um modo arquitetónico com uma especificidade própria que não tinha a ver com, digamos, qualquer tipo de tergiversações anticlássicas ou outras coisas do género, mas algo que se autonomizou. Evidentemente que há outros aspectos curiosos relativamente a esta palavra. Um deles é um que eu aqui refiro, que é o facto do Pedro Hispano, que foi o Papa João XXI, era português, o único Papa que foi português, nas Sumulae Logicales, no século XIII, utilizar a palavra barroco como uma mnemónica, que é aquela citação, ou recitação que ali está: Bárbara Celare Dai, Feriot e Prioris, Cesare Canestres Festim, Barroco Secunde. Portanto, as vogais A, O, B, R, C serviam de sistema mnemónico para decorar esta sucessão de interseções que interessavam no século XIII captar, registar no âmbito da escolástica. Por outro lado, há um aspecto que nós, relativamente ao barroco e relativamente ao período Rocaille, já que eu do Rocaille tenho poucos exemplos, dada a dificuldade em preparar as aulas, há algo que nós devemos encarar e que tem a ver com a mundivisão barroca e a mundivisão Rocaille, se quisermos, a mundivisão barroca de segunda metade do século XVII e a entrada no século XVIII até ao final do século XVIII, até ao iluminismo, excluindo o iluminismo. Convém que tenhamos em conta que a mundivisão barroca, tal como a nossa mundivisão se molda hoje por via daquilo que vemos, daquilo que lemos, também a mundivisão barroca, pelo menos dentro de um determinado contexto das elites, se foi moldando e essa digamos, matriz, esse molde, tem um conjunto de constantes. E uma das constantes é esta que, enfim, os críticos da história da arquitetura e da história da arte habitualmente chamam o arrebatamento da forma. Quer dizer, a forma assume, de facto, um poder superior ao da estrutura. E, embora a noção de forma e estrutura seja uma noção muito recente, nós usamos isto como quem com batatas fritas, o facto é que a divisão entre forma e estrutura é algo que
decorre essencialmente da filosofia kantiana e, portanto, nós hoje usamos isto como quem come batatas fritas, como eu disse, porque estamos habituados a isto. Mas, na realidade, entre forma e estrutura, não havia diferença nenhuma no período barroco. Portanto, quando nós falamos em arrebatamento de formas, estamos, por simplesmente, a testemunhar que a forma é arrebatada no período barroco. Seja a forma do objeto arquitetónico, seja a forma da escultura. E, por isso mesmo, nós dizemos que o barroco é dirigido aos sentidos, que é dirigido a uma determinada sensualidade, no sentido mais erótico ou sexual da palavra, é dirigido aos valores táteis, à refulgência, ao jogo constante entre espelhamento, do espelhamento e das combinações que esse espelhamento suscita, situações de alongamento, de sobreposição, de compressão. Tudo isso são fatores característicos do barroco, mas também, curiosamente, e até quase que em antinomia, e isso é uma das características do barroco também, a monotonia e a repetição, que também são fatores que estruturam o barroco. É evidente que o barroco, quando aparece, e o Rocaille já na fase final do século XVIII, acaba por ser algo que resulta de um ensimismamento. E esse ensimismamento tem a ver com a posição do homem, a tal divisão, e essa posição do homem face à sociedade e ao universo. E estamos a falar, obviamente, e exclusivamente do mundo ocidental. Há, de facto, uma cosmovisão que se altera durante este período, que vai do século XVII ao século XVIII, e essa alteração é brutal. É brutal. É brutal a partir do momento em que se difundem determinadas verdades que ainda não tinham sido difundidas. E uma delas tem a ver com, Galileu, tem a ver inclusivamente com Kepler e com a descoberta, por exemplo, das órbitas elípticas. Portanto, as órbitas dos objetos do cosmos são órbitas elípticas e não perfeitamente circulares, como se pensava desde o Renascimento. Portanto, essa crise cultural é algo que envolve, do ponto de vista epistemológico, da teoria do conhecimento, envolve o barroco do século XVII e do século XVIII e, no seu limite, envolve também o período Rocaille. Isto é, a elipse passa a ser, e não já o círculo, uma forma perfeita. Porque resulta da criação. Só que a forma perfeita se pressupunha Deus no centro do universo, e isso também já não era assim. E esse Deus não tem um centro, tem dois centros, como uma elipse tem dois centros. E, portanto, não por acaso, estas descobertas keplerianas são fundamentais para percebermos como no barroco depois, e no Rocaille ainda mais, Rocaille é uma radicalização do barroco, se dá uma verdadeira anamorfose do círculo. Todos estes aspectos que há pouco falei, de combinação, espelhamento, sobreposição, de encavalitamento, todos estes valores são valores que entram em jogo no período barroco e no período Rocaille, precisamente por causa deste contexto da teoria do conhecimento. Outro aspecto importante tem a ver com o facto de, embora este tema já venha de trás, existir um conflito entre essência e aparência. E aqui sim estamos a falar de uma coisa que existia, uma dicotomia que existia. Essência e aparência. Portanto, o exterior é o corpo, o interior é a alma. Entre o exterior e a relação do exterior com as coisas vivas ou mortas, o valor dessa relação é um valor secundário. Já o valor do interior, o que fica dentro, é importante. É mais importante, é o lugar onde reside, eventualmente, a alma, a ânima, onde reside aquilo que de mais profundo Deus toca nos homens. Não é aquilo que de mais profundo o homem tem. Não é essa a concepção barroca. É aquilo que de mais profundo Deus toca no homem. Percebe o que eu quero dizer? E, evidentemente, que esta questão é cativada de modo que os interiores dos templos, estamos a falar de igrejas, sejam, o caso português é radical nesse aspecto, sejam ricos, para não dizer riquíssimos. E os exteriores possam ser simplicíssimos.
para não dizer pobre, ou para não dizer mesmo paupérrimos. Portanto, esta questão é importante também para percebermos como é que se forma, digamos, esta lógica do barroco. Evidentemente, por trás disso existe uma retórica da fé. Os objetos arquitetónicos passam a ter um significado, não é que antes não tivessem, mas podiam ter um significado cosmogónico, cosmológico, podiam ter um significado religioso, com certeza. Agora passam a ter um significado muito mais direto e muito mais relacionado com factos e acontecimentos, como, por exemplo, determinado tipo de milagres, determinado tipo de assombros, e o próprio objeto tende a ser, o objeto arquitetónico, a ser uma tradução desse assombro, tende a ser uma tradução desse milagre, tende a ser expressivo desse acontecimento, desse milagre, ou dessa ideia, ou desse dogma que se quer fazer, que se quer comunicar a outro. É algo que resulta, de resto, de um processo que começa com a Contra-Reforma, que vai avançando e que faz com que a Igreja tenha que encontrar novos meios de comunicação, ou meios da Igreja Católica, meios comunicacionais alternativos à Reforma Protestante, e esses meios são meios que são precisamente o oposto da Reforma Protestante. Portanto, é o excesso da imagem e não a regressão da imagem. É precisamente aquilo que eu disse sobre posição, combinação, espelhamento, etc, etc. Um aspecto interessante também é que o barroco, de resto, como o Boccai, eu de resto também digo-se de passagem que a distinção do Boccai, para mim, é uma distinção que, e não é também, não é pacífica, relativamente ao barroco, é uma distinção difícil de fazer e depende muito de determinados contextos, ambientes e determinado tipo de clientelas. Mas no chamado barroco nós encontramos claramente também aquilo que o Hubert Tamis chamava o nomadismo espontâneo, quer dizer, é algo que faz com que o barroco seja uma arte pan-europeia. Vocês, os que foram meus alunos no segundo ano, lembram certamente do truque que eu faço com a nota de 10 euros para explicar o românico, não é? Eu infelizmente não tenho a nota que tem o barroco, mas estava à espera que o Pedro Álvaro me desse uma nota de 500 euros, não é? Bom, mas ele não vai dar, já percebi. Mas o facto é que a expansão do barroco depois dá-se em todo o mundo, e como se diz ali, de Portugal à Hungria e para o Brasil. Não é? E no Brasil chega um período tardio e eventualmente Rocaille, que é, de resto, um dos países onde o Rocaille melhor se exprimiu, sobretudo em Ouro Preto, em Minas Gerais. Portanto, este nomadismo espontâneo faz com que também os artistas andem de um lado para o outro. E as encomendas também andem de um lado para o outro. E as esculturas andem de um lado para o outro. E existe uma rede de encomenda, que já é uma rede de encomenda por prestígio. É nesta altura que nasce verdadeiramente o arquiteto vedeta, é no barroco, no período barroco. Os Bernini vão para Paris como vedetas, não é? O Bernini vai para Paris como vedeta, não vai como o Jovaca vem para Lisboa como vedeta. E foi como vedeta que ele viveu cá. E, portanto, o arquiteto vedeta nasce nesta altura. Este nomadismo espontâneo, o arquiteto vedeta, o pintor vedeta, etc., nasce nesta altura. É nesta altura que nasce, século XVII, XVIII, e depois, naturalmente, tudo isto se amplifica. Depois, há outros aspectos relativamente à epistemologia. Isto parece muito chato, porque eu depois não me estou a mostrar a imagem, mas eu gostava que vocês olhassem para esta minha introdução como algo que tenta explicar porque é que no barroco e no Boccai as coisas acontecem como acontecem. A contaminação das artes, quer dizer que a contaminação das artes tem a ver com um certo cosmopolitismo barroco, um cosmopolitismo das formas, portanto, o transporte das formas daqui para ali e a passagem delas de um lado para o outro, mas também tem a ver com o facto da arquitetura integrar aspectos que têm a ver com as componentes artísticas das artes plástico-visuais, das artes cênico-comportamentais, quer dizer, da própria arquitetura de rua, da arquitetura efêmera, que passa depois à pedra, ou passa à cal, que é incorporada e experimentada primeiro e incorporada nos edifícios.
Portanto, a própria pintura que se imiscui, se traduz e se placa na própria arquitetura, e a arquitetura ela mesma é a tela, é o que quisermos, é as palavras do Gil Deleuze. Haveria então uma linha barroca que passaria exatamente, segundo uma prega, isto é do livro Le Pli, esteve muito na moda nos anos 80, portanto, e de facto, os anos 80 foi o período do neobarroco, quando eu era um rapaz jovem, novo, bonito, alto, louro, com uma cabeleira linda, eu, enfim, participava nesta trepidante vida de Lisboa e pós-moderna, por sinal, e, portanto, isto também estava na moda, o neobarroco, estas coisas e tal. Estamos todos contentes com isto. Bom, então vou pegar no Gil Deleuze, publica o Le Pli em 1990. Haveria então uma linha barroca que passaria exatamente segundo uma prega, Le Pli, e que poderia reunir arquitetos, pintores, músicos, poetas e filósofos. A pintura sai do seu quadro e realiza-se na escultura de mármore polícromo. E a escultura ultrapassa-se e realiza-se na arquitetura. E a arquitetura, por sua vez, tem na fachada um quadro. Mas esse próprio quadro descola do interior e põe em relação com o envolvente de maneira a realizar a arquitetura no urbanismo. Nos dois extremos da cadeia, o pintor tornou-se urbanista. Quero dizer, o Bernini foi escultor, urbanista e arquiteto. E também deu umas pinceladas. O Nasoni era pintor, pintava tetos, tornou-se arquiteto. E por aí fora, os exemplos abundam. Portanto, existe aqui depois também uma teoria da hiperteatralização, da proliferação do ornamento, que também não seja por estes motivos. Esta questão depois traduz em temas que são, cá está, repetidos, até à monotonia. Como, por exemplo, os anjos, as conchas, o concheado, que é algo que define o rocaille. Em português, durante muito tempo, se disse estilo concheado, em vez de estilo rocaille. Depois passou-se a dizer rocaille, depois arranjou-se a expressão portuguesa que é rococó, que é uma expressão lindíssima. Rococó. E cada vez que eu digo rococó, faz-me lembrar duas coisas. Uma galinha e cocó. Mas pronto, não há outra hipótese. Rocaille tem a ver com a rocha. Uma vez mais estamos no mesmo terreno do barrocal, não é? Estamos no mesmo terreno dos barrocos ou das barrocas, etc. Mas tudo isto se traduz na proliferação dos anjos, os anjinhos gordos, os anjinhos gordinhos, daqueles anjinhos fofinhos, das conchas também, porque tudo isto exprime o belo, o intangível, exprime aquilo que é uma ideia de paraíso, da perfeição celeste. Isso é muito evidente depois, quando eu passar as imagens e nós virmos de uma forma assim, de uma assentada, todas estas questões. É exprimir sempre aquilo que não é deste mundo. É a tal dobra ou prega, e eu volto a citar o Deleuze, que é, não é pela simples preocupação decorativa, é para exprimir, isto é interessante, e é interessante sobretudo para o período rocaille, para a pintura rocaille e para a pintura, para os tiépolos, por exemplo, para os tetos do tiépolo, os tetos profundos, com céus que têm uma abertura para o infinito, onde temos teorias de anjos e de figuras sagradas a subir por ali acima até desaparecerem, não é? Até se esfumarem, literalmente, porque são trabalhadas a se esfumar, com a profundidade que é a profundidade criada pelo próprio trompe-l'œil, que atinge, de resto, no período barroco, a expressão máxima do trompe-l'œil. O trompe-l'œil arquitetónico atinge a sua expressão máxima no barroco. Bom, não é pela simples preocupação decorativa, é para exprimir a intensidade de uma força espiritual que se exerce sobre o corpo, seja para o derrubar, seja para o levantar e elevar, mas sempre para voltar e moldar o interior. Voltamos aqui à questão da essência da aparência, da possibilidade de resgate da matéria, que é isso que o barroco tenta, resgatar a matéria. Portanto, pode-se dizer que o barroco convoca o êxtase, as figuras, como costuma dizer, as figuras do êxtase, as figuras do sublime. Isto é mais evidente ainda no período rocaille,
onde estas figuras, que nós chamamos de figuras do oeste do sul, são figuras de passagem. São figuras de passagem entre o baixo e o cimo, a terra e o céu, a terra e a alma. Ou, como dizia a Christine Bucy Glucksmann, e é muito engraçado, porque eu conhecia a Christine Bucy Glucksmann, quando na altura nós éramos todos bem bonitos, etc. Ela não era, não sei se ainda é, se ainda não é, já faleceu. Ela fala de uma queda para cima. Isto é tipicamente Boccai, queda para cima. Não sei se estão a perceber a contradição, e é este problema axiomático, axiológico, dos eixos, uma queda para cima, que resulta de um excesso de alma. As pessoas caem para cima. É os tetos do tempo. As pessoas são levadas lá para cima por um excesso de alma, mas estão ao mesmo tempo em queda. É como se não tivessem gravidade. É como se obrigassem o pintor, o arquiteto, o escultor a multiplicar elementos, replicar os elementos, a encher superfícies, a encher todos os vazios, e é isso que nós chamamos de horror vácuo, mas isso sempre houve, mas aqui no Barroco é feito com a combinação de praticamente todos os meios possíveis. No meio disto, ou por debaixo disto, ou no dia-a-dia, há outro aspecto que importa ao Barroco e ao Boccai. E de que maneira? Que é o facto de vivermos numa praça universal, onde tudo é espetáculo. Eu aqui digo que a palavra espetáculo, spectacle em inglês, é espetáculo e óculo, para ver e ser visto. Spectacle, o espetáculo. Todo o mundo é uma praça universal, onde, naturalmente, as questões ligadas à celebração são também levadas à sua escala mais elevada, através, por exemplo, de uma engenharia das festas, que existia, efetivamente. A engenharia das festas, quer dizer, todos aqueles que tinham que preparar e ensinar as entradas e saídas e os casamentos dos reis e das princesas e dos princeses, aquilo era uma coisa impressionante a toda a hora e a todo momento, com o resto do povo também, estão ali, coitadinhos, a viver das migalhas, mas é isto que faz parte do Barroco. Acho que não vamos ver porquê. Outro aspecto interessante é a própria visualidade militar que se impõe nessa altura. A visualidade militar era uma coisa que não existia, como passa a existir no Barroco, precisamente a partir do momento em que os sistemas de defesa são sistemas coraçados, como são as fortalezas que se implantam com o sistema em estrela, seja de escola holandesa, escola italiana, escola francesa e, mais tarde, o famoso estilo Vauban. Estilo Vauban. Portanto, isso tem a ver com uma visualidade militar e, sobretudo, com uma visão que é ela mesma a do mundo como uma praça universal, neste sentido, é que a própria paisagem não é já a paisagem, aliás, a paisagem não existe no Barroco, existe uma visão de um território. É isso que conta. No Barroco não existe paisagem. Aliás, a paisagem vai entrar tarde como valor estético. Existe território, mas há uma visão territorial, uma visão pan-territorial que é implícita na visualidade militar e na maneira como estrategicamente se dispõe no terreno, quer as tropas, a forma como as tropas correspondem a uma coreografia, a forma como as tropas correspondendo a uma coreografia têm um princípio que se baseia, apesar de tudo, e apesar da violência da guerra, na etiqueta. Porque este mundo é um mundo cheio de mundanidade e cerimónia. Portanto, onde há todos estes aspectos que são palavras tiradas do Francisco Manuel de Melo. Urbanidade, cerimónia, bom ensino, moderação, inclinação e etiqueta. Estão a perceber? Mas isto é importante, porque é a maneira das pessoas se relacionarem uns com os outros. A única maneira possível. Quem está fora disto não faz parte do mundo. Povo, quer dizer, é assim uma escumalha, não estou a brincar, estou a falar sério. Mas quem está dentro disto, quem se porta assim, porta-se de maneira urbana e com etiqueta. Por isso é que o Padre António Vieira, nos sermões, a crítica em relação a essa hipocrisia, não é? Precisamente. É que o Padre António Vieira, de resto, já deve ter visto aqui passar
Padre António Vieira, o Cerimónio de Padre António Vieira, é das mais fascinantes obras, devia ser património da humanidade, no caso, não o Fado. O Fado pode ser, não me importa nada, posso cantar um fadinho aqui. Agora, não me importa nada. Quando eu digo podia ser o Padre António Vieira, património da humanidade, é porque de facto o Cerimónio de Padre António Vieira é bom, olha, é um exemplo arquitetónico, se quisermos, é a arquitetura barroca, a arquitetura barroca. É fascinante, por exemplo, a declinação do O, da Nossa Senhora do O, feita pelo Padre António Vieira, por causa da barriga, que é redonda, por causa do O, por causa da série imaculada, em que as pessoas dizem O, e depois aquilo é fantástico, quer dizer, é barroco até ao limite, não há limite. Este período é também um período de melancolia, contrariamente ao que se pode pensar, porque é um período onde a dor e o mal do corpo, aquilo que chamam o mal do corpo, estão sempre presentes. Porque estes períodos, séculos XVII, XVIII e XIX, são períodos de guerras. Guerra de 7 anos, guerra de 30 anos, guerra entre não sei quantos, mais as revoltas em França dos camponeses, mais as revoltas, mais a fronda, mais anda sempre tudo, toda esta lata. E depois, ainda por cima, anda todos cheios de fome. Incluindo os nobres. Andam cheios de fome. É verdade. Ainda não havia a troika e já andavam cheios de fome. E isto implica, evidentemente, também uma relação com a morte, que nós sabemos que é muito antiga, que é uma relação com a morte que é de presentificação da morte através de uma iconografia da morte que faz da morte espetáculo. Portanto, a morte é ela própria espetáculo. Mas isto também tem a sua contrapartida em todos os livros, tratados, etc., que inspiram a própria arquitetura, inspiram a decoração e a fotografia do edifício. Que é, por exemplo, livros que se dedicam a sermões, não são sermões, são poemas ou são, como é que se diz, são dissertações sobre a espiritualidade, como é o caso da alma peregrina, ou como é o caso da Preciosa, de Sor Armando do Céu, como é o caso depois destas fábulas exemplares, das alegorias morais, que está ligada a esta produção das sorores, todas das freiras, a Madalena da Glória, cujo pseudónimo era Leonardo da Gil da Gama, e que escreveu O Reino da Babilónia ganhado pelas armas do Império. Depois livros de gravuras com alegorias muito interessantes, como o Pia Desidéria, portanto o desejo do amor. Os desejos da alma piedosa, que são do Frei António das Chagas e que são também acompanhados de gravuras e de alegorias. E depois também algo que revela o facto de estarmos num mundo labirintino, num mundo de enigmas, de coisas por descobrir, de um mundo de assombros, que leva a que homens que estão à beira do iluminismo, como o Padre Rafael Montou, que escreve o vocabulário, etc., também escreve as suas prosas enigmáticas, também escreve uma série de livros sobre a Cabala, e como o Dom Francisco Miguel de Melo faz mesmo tratado da ciência Cabala, só para falarmos de indivíduos mais conhecidos. Há uma quantidade impressionante de gente que trata disto. Claro que a expressão de uma boa, do ponto de vista internacional, acaba sempre por reencontrar estes nomes. Eu sei que o professor Pedro Álvares já falou dele, o Bernini e o Borromini, que eram contemporâneos e gostavam muito um do outro, e depois, um pouco mais tarde, o Guarini. Evidentemente que o que eu passo aqui em revista é muito rapidamente aspectos relacionados com esta gestação, face ao que eu disse, do barroco na arquitetura. Temos, se quisermos, um modelo relativamente estável, por exemplo, este do Santo André della Valle, que é finais do século XVI e início do XVII, mas que acaba só em 1650, mas que é um modelo estável que corresponde a um padrão de igreja que tem capela nave única, capelas à face intercomunicantes, transepto. Todo este sistema já começa a ser um sistema perfurado, ou seja, já começa a ter espaços intersticiais percorríveis. É este tipo de sistema que depois, ao nível das fachadas, se exprime por esta acumulação de efeitos que aparentemente vêm ou resultam de uma leitura da tratadística clássica, mas que já não são
naturalmente canónicos relativamente à tratadística clássica, especialmente à Vitruvio. Quer dizer, as ordens são utilizadas e até são utilizadas com algum rigor ao nível das proporções, mas a combinação dos elementos forma sintagmas novos do ponto de vista arquitetónico, e começamos a ver aquele tipo de frontões denteados, começamos a ver depois a acumulação de colunas em sítios onde já não faz sentido haver coluna nenhuma, é meramente um efeito decorativo, e portanto, num edifício tão estável quanto este, Santo André della Valle, já percebemos esse princípio do barroco. Evidentemente que depois temos as obras que, resultando de uma leitura que é uma leitura da efemeridade, tendem depois para a materialização em definitivo da efemeridade. E o caso mais impressionante é, evidentemente, o baldaquino de São Pedro de Roma, com os seus 30 metros de altura, esculpido, moldado, fundido pelo Bernini. E depois todas estas casas religiosas que conhecemos bem, ou pelo menos temos conhecimento delas. São Carlo alle Quattro Fontane é um edifício com um programa muito interessante, com já este tipo de fachadas com efeitos de concavidade e convexidade, e que denotam como os sintagmas do classicismo mais puro começam a ser completamente desmontados, remontados e recombinados. Então lá, mas é o Bernini, pai. É porque eu estou a falar do Borromini, pronto, é mesmo ciumento. E o facto é que vocês percebem em São Carlo alle Quattro Fontane precisamente a presença destes novos temas, designadamente a elipse, como forma de remate e coroamento do eixo central do medalhão. E veem como a planta do edifício é ela mesma uma planta que resulta de dois círculos e de dois meios círculos, sendo que os dois círculos centrais formam uma elipse. E percebem como há uma compressão dos elementos bases do desenho arquitetónico. O círculo e o quadrado são comprimidos. E são comprimidos de maneira diferencial, quer dizer, são comprimidos de maneira a que a deformação do quadrado leva a que apareça um retângulo, que por sinal até nem é um retângulo com os lados retos. Há uma compressão. Essa compressão expulsa os círculos que se combinavam com esse retângulo. Isso é típico do barroco, é típico do desenho livre. Isto é o próprio desenho do Borromini, onde nós vemos perfeitamente onde ele vai usar sempre as pontas do compasso. Isto é o desenho livre, nada tem a ver já com o desenho renascentista. Os dois círculos, ou oval, os dois círculos, ou as duas meias laranjas. Tudo isto, depois, naturalmente, traduzido num interior que é... O próprio barroco é uma deformação também, quase sempre é um óvulo. É uma elipse. Pois, uma pérolazinha uma quase sempre pérola, faz um exatamente. óvulo. Um óvulo. E vemos depois como é que isso se traduz até do ponto de vista da iconologia da arquitetura. Quer dizer, estes sistemas, como o do hexágono, que é aqui repetido, misturado com a cruz, só para valorizar precisamente ao centro o que é o símbolo do dogma, da Trindade, é algo que, naturalmente, tem uma tradução férica no interior deste tipo. O mesmo se passa com este tipo de fachadas, do Borromini também, do Oratório de São Filipe Neri. Quer dizer, nós aqui já podemos começar a olhar para as obras arquitetónicas e pensar nelas como mobiliário mesmo. Isto é mobiliário. Não é mobiliário urbano, é mobiliário. São mobílias. Isto é mobília. Isto é feito por marceneiros, que não são marceneiros, por acaso são florestas, não estão a perceber. Quer dizer, é o momento em que o arquiteto se torna urbanista, o marceneiro também se torna arquiteto, o arquiteto torna-se marceneiro, o de lá Prado, que era, enfim, escultor, torna-se marceneiro e escultor de Talha Dourada. Portanto, este regime
inclusivamente com este tipo de desenho expressivo, é característico do barroco, é característico do desenho livre. Quer dizer, é um desenho que se liberta do cânon clássico ocidental e se liberta inclusivamente da teoria, das proporções do cânon do classicismo ocidental. E isso forma o barroco. E forma este tipo de organismos que, apesar de serem estáveis, como este retângulo, continuam a ter estas paredes membranosas, paredes de penetração e de passagem. Uma obra-prima também de Borromini é Santiago della Sapienza. Santiago della Sapienza é, obviamente, um colégio de alta cultura para Roma e para o clero. Santiago della Sapienza acaba por exprimir, como vocês sabem, um programa que é um programa que, essencialmente, se encontra centrado no dogma da Trindade. Portanto, é o triângulo que forma verdadeiramente este organismo, que é um organismo que simultaneamente se encolhe e expande, se esconde e se revela, e que continua a ter, e terá sempre no barroco, e ainda mais no Rocaille, todos estes espaços intersticiais e de passagem, onde se pode aparecer e desaparecer. Portanto, há essa permanente dinâmica, essa tal axiologia instável no objeto barroco. Visto de cima, visto para cá para baixo, onde nós vemos bem marcado, de resto, ainda o triângulo base, por sua vez, se combina com outro triângulo base, que no desenho aparece aqui muito bem explicitados. Os dois triângulos que são geradores do organismo que é, arquitetonicamente, a Igreja de Santiago della Sapienza. Isto é, a Igreja passa a significar, como disse há pouco, a Igreja passa a significar no seu todo e ela própria é metáfora da Trindade e simultaneamente alegoria da Trindade e simultaneamente contém o símbolo. Quer dizer, é uma espécie de tríptico que vai do símbolo para a alegoria, da alegoria para a metáfora. Portanto, anda entre o símbolo imagético, anda entre o discurso imagético, que é a alegoria, que é um discurso imagético muitas vezes com palavras, e a própria linguagem. Linguagem metafórica. Portanto, é típico do barroco. Depois, obras em sequência, como a de Bernini da Praça de São Pedro de Roma, inclusive com esta genial, porque de facto trata-se de uma genial solução, que foi a abertura dos braços superiores destes braços, a abertura destes braços para criar um efeito, que é um efeito de enquadramento da Igreja de São Pedro, que de outra forma ficaria encolhida, dadas as dificuldades que houve sempre em concluir São Pedro e as fachadas de São Pedro, e que, naturalmente, revelam que isto é uma praça universal. Esta é a praça universal por excelência. Santo André del Quirinale, da Companhia de Jesus, planta oval. Em cima temos uma série de desenhos, que de resto são desenhos do Norbert Schulz, que revelam, digamos, a fenomenologia do espaço, a maneira como o espaço é lido a partir de dois centros e de como nós estabelecemos uma relação com todos os nichos, vãos e capelas que se organizam em torno desta elipse. A Capela dos Reis Magos, do Bernini, no Colégio de Propaganda Filha, uma vez mais com espaços intersticiais. Vocês podem ver um caso engraçado, tardio, Rocaille, no interior, embora do exterior seja essencialmente classicista e já pós-barroco, e é aqui a Igreja da Memória, aqui mesmo perto da Ajuda. Portanto, a Igreja da Memória por dentro é um organismo deste tipo, é um organismo com este tipo de espaço membranoso e tem em si 3 ou 4 soluções planimétricas acumuladas. Claro que isto ainda por cima foi feito por um dos tais fulanos, que era cenógrafo, carpinteiro, marceneiro, que era o Bibiane, um dos Bibiane, que veio para Portugal fazer cenários de ópera e veio para Portugal fazer
a Real Barraca depois, quando houve um incêndio, quando houve um terremoto. Mas só uma pergunta. Não foi o Mateus Vicente que deu... Acabou, o desenho é do... Sim, o desenho tinha uma medalha e tudo. Mas tinha ideia que tinha sido o Mateus Vicente a construir tudo desde a planta, desde o alicerces. Sim, praticamente tudo. Mas cumpriu o plano. Eventualmente, até há uma coisa engraçada, é que o próprio frontão não é um frontão a Mateus Vicente, ele manteve o frontão que estava na medalha, que é um frontão triangular, não é? Aqueles frontões recusados. Depois, bom, as plantas centradas e o significado que têm, como na Santa Maria del Salute em Veneza, e a forma como todos estes espaços se organizam de forma, como disse há pouco, membranosa, que é algo que entra de uma forma muito evidente no vocabulário arquitetónico barroco. Depois temos o outro barroco, porque há um barroco e há um não barroco, há um barroco disfarçado. O contexto epocal é barroco, mas nós temos este barroco da monotonia e da repetição, ou se quisermos um barroco clássico, classicista, em que o respeito pelas ordens clássicas é muito maior e entramos no caso da França, essencialmente no caso francês do século XVII, XVIII, em que, por exemplo, nos Invalides, é essencialmente este tipo de estrutura centrada, também membranosa, que forma a igreja, mas simultaneamente com um sistema racional de distribuição de espaços, também tem a ver, obviamente, com o programa que aqui estava em jogo, nos Invalides, mas que, naturalmente, corresponde essencialmente àquilo que é a faceta monumentalista do barroco. O barroco não tem que ser sempre o barroco italiano, cheio de curvas e recurvas e etc. Pode ser um barroco pura e simplesmente monumentalista. E esse barroco monumentalista é aquilo que nós encontramos, por exemplo, numa parte considerável da arquitetura barroca, do período barroco em França, e é algo que encontramos também em Portugal, sobretudo no chamado barroco internacional de Dom João V, exemplo maior, o Convento de Mafra, que é, obviamente, um processo de monumentalização pela monotonia e repetição. Tivemos a oportunidade de ter tido, mas não tivemos, depois coragem para isto, de ter tido uma igreja barroca à cheia em Lisboa, feita pelo Bain. Ele, de facto, projetou esta igreja, nunca foi construída. Fica no sítio onde está hoje o Conservatório de Lisboa. É, de resto, o Convento dos Caetanos. Ou era a igreja do Convento dos Caetanos, depois foi construída uma igreja que não tem nada a ver com isto. Mas este projeto é o projeto de Guarini, que foi publicado no Arquitetura Civile, que é o livro onde um discípulo do Giovarra reúne os desenhos do Guarino em 1737. E aparece então a Santa Maria della Divina Providência, em Lisboa, que era para aquele sítio e que depois acabou por não ser construída. E como vêem, com este grupo de capelas à face, já de forma elíptica, e com estas abóbadas, também elas elípticas, todas elas elípticas, com um desenho extremamente complexo, que traria, inclusivamente, alguns problemas do ponto de vista de sistema de pedra em Portugal para ser executado. Era uma coisa que era importante nesta altura. E aqui no quarto ano, este ano passado, fizemos, lá na minha turma, fizemos, o Champlon fez estes renderings para nos dar uma ideia de como seria a igreja de Divina Providência. Há detalhes de desenho? Há detalhes de desenho? Não, o único desenho que há é este. Um alçar interior e a planta. Aquela coluna era apenas A coluna retira-se daqui e da comparação com algumas das obras deste tipo do Guarini que subsistiram. Esta coluna aqui está demasiado estreitinha, faz parte do defeito do rendering. Porquê que não foi feito? Porquê que não se fez esta igreja? Não houve dinheiro, provavelmente. Porque a Troika não deixou. Uma coisa qualquer. Acontece. Esta igreja do Guarini também não se conservou. É uma igreja de Paris, de Santana, a Capela de Santana, de La Real,
que foi demolida, infelizmente, e onde nós vemos precisamente esta dinâmica tipicamente barroca, portanto, os sistemas de eixos que são completamente contraditados uns pelos outros e que nos obrigam a ter sempre, relativamente a estes espaços, uma relação de efeito surpresa, que é algo também característico do barroco. E até do urbanismo barroco, o efeito surpresa. Há uma experiência que eu gostaria que vocês fizessem, que é uma experiência rocaica, digamos assim, mais do que barroco. Há aqui pessoas que não têm formação arquitetónica. Nenhuma. Vários. Calhau só. Tens aquelas coisas que são óbvias, aquelas coisas que são óbvias para os arquitetos, mas outras pessoas não sei, a gente às vezes, a mim escapa-me isso também. Explica lá, por palavras tuas, que não és arquiteto, tens essa sorte, qual é a diferença entre este barroco francês e o barroco italiano? O barroco italiano, como nós vimos naqueles exemplos, é um barroco que se exprime através de uma deformação constante daquilo que são os elementos estáveis ao nível do desenho arquitetónico, do círculo e do quadrado. Portanto, o que nós vimos foi o aparecimento de elipses que são, inclusivamente, elipses que resultam de efeitos de compressão mental e que depois se exprimem no interior do edifício e às vezes no exterior do edifício através de paredes convexas, côncavas, e através de uma acumulação em altura de elementos arquitetónicos que habitualmente não eram colocados daquela maneira, não eram arrumados assim. É como se houvesse um esqueleto com pele e o esqueleto encolhesse por um lado e aumentasse por outro. Portanto, não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, esse esqueleto molda uma pele exterior. E origina também muito mais um jogo de colares escuro em termos de formatos, Evidentemente. não é? Que o francês não tem tanto, ou terá de outra O francês não tem por razões que têm a ver com o seguinte. O que é que se passa? O francês, a tratadística francesa passa a ter uma grande importância a partir do século XVII. Contrariamente à tratadística italiana, que foi dominante durante todo o século XVI. Para os franceses, então, a tratadística francesa é determinante. E essa tratadística francesa insiste na qualidade do classicismo. Não é por acaso que eles vão buscar um Bernini e não vão buscar um Borromini. Porque o Bernini era mais, digamos, classicista, era um homem que respeitava muito mais o sistema das ordens e os sistemas proporcionais que vêm do Renascimento, para simplificar, do que um Borromini, que é muito mais inventivo, se quisermos, ou mais liberto, mais plástico, mais escultórico. Apesar do Bernini ser escultor. Neste caso, é curioso. Portanto, enquanto os italianos vão esculpindo os edifícios nesta altura, mas nem todos os edifícios na Itália são assim. Depende das regiões. No Piemonte e em Roma são, eventualmente, em Nápoles, na Sicília também, mas depois há outras zonas de Itália onde não encontramos este barroco tão férreo. O que acontece em França é outra coisa. É, por um lado, a importância da característica do classicismo. É, por outro lado, a importância que tem, num determinado momento, uma querela que há em França, que é, no século XVII ainda, a querela des anciens et des modernes, a querela dos antigos e dos modernos. Tem a ver, essencialmente, com questões de academia, tem a ver com mariquices. Basicamente, é como a data dos elefantes para a coisa. E, portanto, o que é? Os versos, os exâmetros e os não sei quantos clássicos são corretos para se exprimir a poesia ou não? Ou será que podemos ser mais libertos de sistemas de métrica clássica, antiga, e exprimir-nos nós próprios na poesia? Estão a perceber? E a prosa?